Fala aí, galera, professor Haroldo, e hoje nós vamos dar uma revisada aí num tema muito importante da geografia, que é, deixa eu dar uma arrumadinha aqui na câmera aí para ficar mais centralizado, isso, beleza? Então vamos falar hoje de demografia, né? Essa ciência que estuda a população e as suas dinâmicas. Então vamos começar aí para poder entender a demografia, a dinâmica da população. Nós precisamos partir fundamentalmente de alguns conceitos básicos. Então vamos recordar alguns conceitos básicos. Primeiro, a de população absoluta. O que seria a população absoluta? A população absoluta é aquela população total de um determinado lugar. Então, quando eu falo em população absoluta, eu estou me referindo ao total de habitantes de um lugar, de uma cidade, de um estado, de um país, do planeta. Aproximadamente 7,5 bilhões de habitantes. Esse é o total, a população absoluta aproximada do nosso planeta. Muito bem, nesse contexto, nós podemos estabelecer uma certa classificação dos países. A partir da população absoluta, nós podemos, por exemplo, concluir se um país é populoso ou pouco populoso. Por exemplo, vamos pegar dois países pouco populosos. Canadá, 37 milhões de habitantes. Então, o Canadá é um país pouco populoso. A Austrália, 24 milhões de habitantes. Outro país pouco populoso. Por um outro lado, a China, com 1,3 bilhão de habitantes, é considerado o mais populoso do planeta. Então, um país populoso. Da mesma forma, a Índia, o segundo mais populoso do mundo, com aproximadamente 1,2 bilhão de habitantes. Então, este é o conceito de população absoluta. E população relativa, hein, pessoal? Vamos ver? Sensacional! Como é que é população relativa? O que seria população relativa? População relativa é aquela população que está relacionada à densidade demográfica. O que é isso, professor? Densidade demográfica nada mais é do que o resultado de uma equação onde eu tenho a população absoluta dividido pela área total de um determinado lugar. Então, quando eu pego a população absoluta de um lugar e divido pela área total, eu tenho o número de habitantes por quilômetros quadrados. Sensacional, preste atenção, é a densidade demográfica, é a população relativa de um lugar. Por exemplo, eu tenho lá Bangladesh, um país da Ásia Meridional, do sul da Ásia, ali do lado da Índia, do Paquistão, né? Aquela região ali que foi dominada durante muito tempo pelos ingleses, né? Até o ano de 1948, quando começa o processo de independência daquela região. Muito bem, o Bangladesh é um país que nós podemos considerar um país de elevada densidade demográfica, porque tem um número muito grande de habitantes por quilômetros quadrados. Mais de 1.000 habitantes por quilômetros quadrados, portanto a densidade demográfica é muito alta. Não é a maior, Mônaco, aquele principado lá na região do Mediterrâneo, ali no sul da França, Mônaco, nós vamos ter aí em torno de 18.000 habitantes por quilômetros quadrados. Mas é uma área muito pequena, portanto a densidade demográfica acaba sendo bastante elevada. Ok? Beleza, pessoal? E um outro conceito importante que vocês precisam ter é o conceito de superpopulação ou superpovoado. Quando que um país tem uma superpopulação ou um país é superpopuloso ou superpovoado? Quando o número de habitantes é maior do que a capacidade do país de gerar riqueza, bem-estar, qualidade de vida para todos. Então preste atenção nesse conceito, né, que é o conceito de superpovoado, superpopuloso. É aquele país onde o número de habitantes, tá, não corresponde à capacidade
que o país tem de gerar bem-estar, de gerar riqueza, de gerar qualidade de vida para atender essa população. Normalmente um país muito pobre, e eu poderia citar como exemplo, novamente, Bangladesh, tá? Que apesar de ser um país bastante povoado, é também um país super povoado ou super populoso por conta das péssimas condições de vida de sua população. Beleza? Outro conceito importante que vocês precisam saber é em relação à taxa de natalidade. O que seria a taxa de natalidade? É o número de nascidos vivos num determinado lugar durante um determinado tempo. Normalmente, um ano, beleza? Então, taxa de natalidade é o número de nascimentos, mais ou menos a cada 1.000 habitantes no intervalo de um ano. Essa é a taxa de natalidade. E o que seria a taxa de fecundidade? Taxa de fecundidade é o número de nascidos por mulher, é o número de nascimentos ou de filhos por mulher na sua idade reprodutiva, entre 15 e 50 anos. Beleza? E o que é a taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade é nada mais do que o número de óbitos a cada 1.000 habitantes num intervalo determinado de tempo, normalmente um ano. Então, a taxa de mortalidade. Professor, mas o que significa crescimento natural ou vegetativo? Um outro conceito importante que nós vamos discutir nas próximas aulas, que você precisa ficar atento, que é crescimento natural ou vegetativo. É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Os países apresentam diferentes comportamentos em relação ao seu crescimento vegetativo. Então, há uma diferença de crescimento vegetativo, tanto no espaço, ou seja, dos diferentes países, como no tempo, ao longo da história desses países, que nós vamos ver de uma forma bastante resumida nos próximos vídeos. Beleza? Ok? Espero que vocês tenham fixado esses conceitos fundamentais, porque eles são muito importantes para a gente entender a dinâmica da população, o estudo da população, portanto, a demografia sensacional. Até a próxima, galera!